E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, estamos aqui com a crítica do Coringa. Você que ainda não assistiu o filme, pausa esse vídeo, fecha a aba, vai, finge que nem chegou notificação pra ti, entendeu? Só deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e fecha. Vai ver o filme e depois tu volta aqui, beleza? Eu vou ser legal contigo. Eu vou te dar 5 segundos de vantagem antes de soltar um spoiler, beleza? Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. A hora que ele mata o Murray Franklin ao vivo naquele auditório é a hora que ele já era o Coringa, ele já tinha se transformado. Ele simplesmente devolveu pra sociedade o produto que eles criaram. Beleza, já que eu dei meu spoiler, agora a gente pode continuar. Voltando aqui do começo, então, a gente acompanha a vida do Arthur Fleck, que é um comediante fracassado. Ele trabalha como palhaço numa companhia de palhaços, que tem vários trabalhos assim pela cidade e tal. E aqui, basicamente, uma sequência de desgraças vão acontecendo na vida do Arthur que levam ele a se tornar o Coringa. Primeiro que ele leva uma surra na rua, depois ele recebe um revólver de um dos amigos dele palhaço, depois ele é demitido por causa desse revólver, ele causa 3 homicídios, ele tenta fazer um stand-up, mas dá errado. Ele vira a piada do apresentador favorito dele por causa desse stand-up. E por último ele descobre que ele é adotado. Isso tudo somado num caldeirão de insanidade transforma ele no Coringa. Ele leva uma surra de uns 4 rapazes assim no começo do filme, porque ele trabalhava como palhaço e ele tinha que animar o pessoal pra entrar numa loja de música. Só que aí os moleques roubam a placa que ele carrega e deitam ele na porrada. Um colega dele, que é o Randall, sabendo que ele foi espancado, o cara dá um revólver pra ele. Naquele dia ele ia se apresentar no hospital infantil, então já deu pra imaginar a desgraça que ia dar, né? E aí ele é demitido porque descobriram o revólver. Nisso, ele tá voltando pra casa de metrô. Ele tá sentado num vagão que tá só ele, uma moça e 3 rapazes. Esses 3 caras estão assediando a mulher. Então tipo, ei gostosa, quer comer isso daqui? Ei, não sei o que, tal, por aí. E aí o Arthur vê aquilo e ele começa a rir, porque um dos problemas mentais dele faz ele rir, mesmo que não seja o que ele esteja sentindo no momento. Então a moça se assusta porque a risada dele é incontrolável e ela é meio perturbadora, diga-se de passagem. Ela foge para outro vagão. Os caras, porque eles perderam a, entre aspas, presa deles, eles vão atrás do Arthur, eles chegam assim, começam a sacanear com o Arthur, fazer piada e tal, até que um deles surta e resolve bater no Arthur, porque o Arthur tá rindo. E eles batem muito assim no Arthur, até que ele puxa um revólver e mata 2 deles, o terceiro foge, só que o Arthur consegue matar ele depois que o trem para. Ele tenta uma carreira breve como comediante de stand-up, numa noite de microfone aberto, só que aí o apresentador de TV favorito dele, que é o Murray Franklin, o cara pega esse trecho do stand-up dele e leva pro programa. E ele passa tipo uma semana fazendo piadas sobre o Arthur, por causa desse trecho do stand-up dele. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Isso deixa o Arthur profundamente magoado, porque ele via o Murray como o pai que ele nunca teve. Ele até delirava em alguns momentos sobre ele ir no programa do Murray e o Murray falar pra ele: olha, você é o filho que eu sempre quis ter, alguma coisa do tipo. E pra enterrar ele ainda mais, a mãe dele tem vários delírios, vários problemas mentais. E aí, um desses problemas mentais dela, ela criou que ela teve um caso com o Thomas Wayne, que é o pai do Batman. Só que além disso, ela criou também que o Arthur é filho do Thomas. E ela vivia constantemente escrevendo cartas pro Thomas, cartas de amor pro Thomas, falando: por favor, nos ajude, nosso filho, nosso romance secreto. E ela vivia postando essas cartas. Só que um dia ela atrasou a postagem da carta e ela fala pro Arthur: ah, querido, por favor, você pode postar essa carta pra mim? Ele: tá bom, mãe, eu posto sim. Ele abre a carta e quando ele lê, ele vê lá que ela escreveu que ele era filho do Thomas. Ele vai na hora tirar satisfação com ela. Só que como ela é idosa e debilitada, ela não presta muito pra muita coisa assim pra dar a informação precisa. Ele resolve ir até a mansão Wayne. Só que ele é escorraçado de lá. Num outro dia, ele
Tá tendo uma manifestação na entrada do Wayne Hall. E ele entra lá pra falar com o Thomas. E o Thomas fala: então, eu nunca tive um caso com a tua mãe, ela é perturbada, ela inventou que teve um caso comigo e adotou uma criança. Ah, pera, você é o filho dela, você é adotado. E aí o Arthur: não, pai, não sei o que, blá blá blá, pai, não sei o que, pai. O Thomas pega e dá um murro no meio da cara dele. E a mãe do Arthur, a discussão deles causou um infarto e ela foi parar no hospital. Aí o Arthur resolve ir no asilo Ark, pegar a ficha da mãe dele, porque ela já esteve internada, e ali ele descobre várias coisas. A primeira, ele não tem pais, ele foi abandonado quando ele era criança. A mãe dele, a Penny, adotou ele. E além disso, ele era espancado pelo padrasto. Por causa do... Ele era espancado pelo padrasto porque a mãe dele não cuidava dele. Ela só deixava ele apanhar e ficava delirando que o Thomas ia aparecer pra levar ela pra mansão, junto com o Arthur. Ali foi a gota d'água. Ele surtou de um jeito absurdo, entrou no hospital, pegou e matou ela. E aí ele vai pra casa, tem uns surtos lá, e ele descobre que... Ou melhor, chamam ele pro programa do Murray Franklin. Aí é quando ele vê a grande chance dele de se aparecer como comediante. Ele pega, aceita a proposta e começa a se maquiar pra virar Coringa. O Randall e o Gary, que é um anão, eu frisei esse fato do Gary ser anão porque tem um ponto que eu gostei bastante nesse filme, que é uma baita de uma crítica social. Então, o Randall e o Gary batem na porta dele: cara, e aí, sinto muito pela morte da sua mãe, não sei o que e tal. Então, a polícia tá investigando também sobre aqueles homicídios no metrô. Você sabe alguma coisa sobre isso? E aí o Arthur percebe que o Randall sabia que foi ele, porque ele que deu o revólver pro Arthur. Então ele pega e dá uma tesourada no Randall. Só que além disso, ele também afunda a cabeça do Randall na parede. É uma morte super violenta. Ele senta no chão e ele fica olhando pro Gary. E aí eles meio que meteram uma piada nessa cena, porque o Arthur finge que vai pegar o Gary. E aí todo mundo no cinema, eu tava vendo lá, todo mundo tava rindo dessa cena. Só que, o que dá pra perceber com essa cena? Ninguém se importa com violência gratuita. Quer dizer, nesse caso não era gratuita, mas ninguém se importa com ninguém. A gente tá ali só pra ser entretido, a gente não liga muito pra vida dos outros. E ainda não cheguei nem na metade da minha crítica, não se preocupa, eu ainda vou falar mais coisa. Depois que ele mata o Randall e volta a se maquiar e sai de casa pra ir pro programa do Murray, ele chega lá e ele acaba descobrindo que o Murray na verdade chamou ele só pra ser ridicularizado. E aí ele entra numa discussão com o Murray e tal. Ele assume a autoria dos homicídios do metrô. E aí o Murray fica tipo: você acha certo matar 3 rapazes? Eles não eram boas pessoas, não sei o que, você também não é uma boa pessoa. E aí o Murray: você não sabe nada sobre mim, não sei o que. Ele: não, você é que nem todos eles, ninguém nessa sociedade presta, a sociedade é podre. Aí ele vira pro Murray e faz tipo: você sabe o que acontece quando você mexe com uma pessoa que não bate bem? Aí o Murray: não sei o que acontece. Aí ele tira o revólver do bolso, isso, dá um tiro no olho do Murray, ao vivo. E, cara, é uma violência muito, muito brutal, assim, porque esse filme ele não tem CGI. É tudo efeito prático. Então, toda a violência que tem é muito mais impressionante, entendeu? E, como eu falei antes, nenhuma violência nesse filme é desnecessária. Cada morte que o Arthur causa é um passo pra virar Coringa. Só que ali no caso do Murray, ele já era Coringa. Ele já tinha desistido da sociedade. Uma parte também que eu achei muito interessante foi a construção dele com o relacionamento com a vizinha dele. Eles se conhecem no elevador, ela vai ver o show de stand-up dele, ela sai pra jantar com ele, ela tá lá com ele quando a mãe dele tá no hospital, e vários momentos assim. Só que depois que ele mata a mãe dele, ele vai pra casa meio desolado assim, quando ele descobre que ele era adotado, e aí ele entra na casa dela e senta no sofá. Pra todo mundo, normal, eles estão namorando, né? Acho que ele vai buscar conforto. Ela tá colocando a filha dela pra dormir. É quando ela vai pra sala e toma um susto com ele. E ela tipo: oi, você é o Arthur, né? Você mora no final do corredor. O que você tá fazendo aqui? E aí ele vira pra ela e olha. No que ele vira pra ela,
o filme corta e tudo que eles viveram foi o Arthur que criou. Eles nunca saíram pra jantar, ela nunca foi no show de stand-up dele, ela nunca foi com ele no hospital, eles nunca deram os pegas e, tipo, o filme te vendeu uma imagem completamente diferente do que acontece de fato. Porque o filme acompanha o ponto de vista do Arthur. Então tudo aquilo que acontece pode não ser real, porque tá tudo na cabeça do Arthur. E ele não bate bem. O contraste do filme também é incrível, porque assim, a gente é apresentado pro Arthur, primeiro que ele voltando pra casa no metrô, tá ele olhando pela janela deprimido. Quando ele chega em casa, tem uma escadaria gigantesca que ele sobe todo dia. E ele sobe assim, super triste, super pra baixo. Só que quando ele vira o Coringa, todas essas cenas se repetem de um jeito diferente. Quando ele tá andando nos corredores, ele já tá mais à vontade. Quando ele pega o elevador também, ele já tá mais motivado. Ele descendo as escadas, ele desce super feliz, dançando e tal. E as cores do filme mudam quando ele se transforma. Elas ficam mais vivas, mais nítidas, assim. E no final, quando ele vai preso, depois de ter matado o Murray no programa lá, ele tá olhando pela janela da viatura e ele tá super feliz com o resultado. Dois pontos que... Ou melhor, 3 pontos que não fizeram muito sentido pra mim. O primeiro deles, distorcer completamente a família Wayne. Porque eles... Primeiro que o Thomas ele não era ganancioso, na verdade ele era um dos caras mais gente boa que tem na cidade. Só que, de novo, o filme é do ponto de vista do Arthur. Então, nada do que acontece ali pode ser real. Só que um detalhe assim que foge da visão do Arthur é a origem do Batman. Porque eles pegaram uma pontinha ali do final do filme pra transformar em origem do Batman, e isso eu não gostei muito. O segundo é que o filme meio que acaba no clímax. Depois que ele mata o Murray, ele tá na viatura, batem na viatura pra resgatar ele. Porque ele... Depois que ele matou os 3 rapazes no metrô, ele incitou um movimento social. Porque tem uma disparidade gigantesca entre o pessoal que trabalha nas empresas Wayne e o pessoal comum. O povo comum, eles estão todos na merda, entendeu? Tem excesso de lixo, tem vários problemas assim de violência e tal. E o Thomas, que já é rico, tá concorrendo a prefeito. Quando o Arthur mata aqueles 3 caras no metrô, Thomas vai a público falar: olha, você que apoiou esse movimento, você que apoiou esses homicídios, você é um palhaço. Porque eles eram pessoas de bem, eles eram pessoas com estudo, pessoas que tinham um futuro. Não era que nem vocês. Cara, aquilo foi a gota d'água. Todo mundo virou palhaço. Todo mundo virou palhaço. Inclusive foi isso que causou a morte dele e da esposa. E aí no final o Arthur é resgatado por esse movimento dos palhaços que o próprio Thomas ocasionou. E aí ele colocam ele em cima do capô do carro. Ele se levanta, olha pra um lado, pro outro, dá uma dançadinha assim em cima do carro, mete 2 dedos na boca e abre um sorriso com o sangue que tá escorrendo da boca dele. E aí ele vira assim pro público, todo mundo: Joker, 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 Joker. E aí corta, ele tá no manicômio, preso, numa sala toda branca, sem maquiagem nenhuma, e falando com uma psicóloga, que é uma das primeiras cenas do filme. Só que tem um detalhe que chama a atenção nesse começo, que é um corte rápido que passa, que a psicóloga fala pra ele: você lembra como você chegou aqui? E dá um corte, ele tá no manicômio todo de branco, tacando a cabeça num vidro. E aí corta de novo e ele volta pra falar com ela. No final, ele tá nesse mesmo lugar que deu um corte, ou seja, talvez parte do que aconteceu no filme não seja real, ou então o filme inteiro seja tudo da cabeça dele. No final, a psicóloga, na sala branca, a psicóloga fala com ele: Arthur, você tá tudo bem? Você tá rindo? O que aconteceu? Ele: nada não, eu só pensei numa piada nova, você não entenderia. E aí, tipo, dá a entender que tudo que rolou foi na cabeça dele. E que a gente nunca vai saber qual é a origem verdadeira do Coringa.
Meus parabéns pro Joaquin Phoenix, porque, cara, é impressionante como ele consegue alternar de risada histérica pra seriedade e depressão profunda em intervalos tão curtos, porque quase tudo que acontece no filme é motivo pra ele rir, por causa da doença, não porque é engraçado. E a gente vai se acostumando com essa risada junto com o Arthur, porque o Arthur no começo ele negava essa risada, até que aos poucos ele vai se permitindo rir, ele se livra dos remédios e aí ele aceita de vez a risada dele, vira característica. O final do filme é ele matando a psicóloga e correndo pra um lado e pro outro, e não sei, eu gostei bastante do filme, porque esse jogo de... O jogo de câmera, a dúvida do que aconteceu e do que não aconteceu, somado com a construção do personagem, é toda fantástica. É muito bem executado. Se eu fosse dar uma nota de, sei lá, de entre 1 e 5, eu acho que eu daria 4,5 pro filme. Porque... Ah, lembrei, tem um outro erro. Tem um furo de lógica. Ele tá saindo de casa todo maquiado pra ir pro programa do Murray, e aí ele tá com um terno vermelho e com a cara maquiada. E aí a polícia tá perseguindo ele. Quando ele entra no metrô, a polícia fica tipo, ei, todo mundo tira a máscara de palhaço. Tipo, cara, tu não decorou a roupa que ele tava usando. Tu perseguiu ele por, tipo, 5 quarteirões. Tu não conseguiu decorar que o cara tava com um terno vermelho. E aí tu entra no metrô e tem que pedir pra todo mundo tirar a máscara de palhaço pra saber quem é o cara que tu tá perseguindo. Só esse furo de lógica que eu achei no filme. De resto, o filme é excelente. 4,5 de 5. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.